Graça e paz, povo de Deus. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Teosofando, o seu lugar de crescimento espiritual e intelectual. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo anterior, vimos que a verdadeira mensagem do Evangelho não depende da eloquência humana, mas do poder do Espírito Santo. Paulo nos lembrou que a cruz é o centro de todo evangelho. Agora, no capítulo 3, Paulo vai responder diretamente algumas questões, alguns problemas que assolavam a igreja de Corinto: as divisões, o partidarismo, a carnalidade. E ele faz isso usando três metáforas muito apropriadas para o tema, todas extraídas do Antigo Testamento, mas carregado de significado para a igreja de todos os tempos. Paulo vai dizer que a igreja é como uma lavoura de Deus, onde um planta, outro rega, mas Deus é quem faz crescer. Também diz que a igreja é como um edifício onde Cristo é o único fundamento e cada um constrói com materiais que serão testados, provados pelo fogo. E ele conclui comparando a igreja como o santuário de Deus, onde o Espírito Santo habita. Hoje vamos mergulhar em cada uma dessas metáforas. Vamos examinar os detalhes do texto e, acima de tudo, o que isso significa para a nossa vida e para a nossa igreja. Portanto, tome o seu material de apoio e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Para iniciarmos a nossa discussão, vamos relembrar o que já trabalhamos no capítulo 1, na nossa primeira aula. O que é a igreja? O termo igreja procede do substantivo grego eclésia, que significa uma reunião, ajuntamento, literalmente chamados para fora. Essa palavra ela é formada pelo prefixo ek, que tem o sentido de para fora de, e do verbo klese, chamado, convocação, convite. Obviamente que esse termo não era usado no contexto antigo para se referir diretamente à igreja, mas com o passar do tempo, esse termo eclésia passou para o uso no contexto eclesiástico. A igreja, diz Rodman Williams na sua teologia sistemática, é formado pelos santificados em Cristo, ou seja, pelos santos, pelos chamados de Deus, em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Portanto, a igreja é esta convocação de santos, é uma reunião de santos, uma assembleia daqueles que foram santificados em Cristo Jesus e chamados segundo o seu decreto. Para entendermos 1 Coríntios capítulo 3, precisamos lembrar o que Paulo já estabeleceu no capítulo 1 e no capítulo 2. Paulo inicia falando da imaturidade daquela igreja. A igreja de Corinto estava se comportando como crianças imaturas, apesar de serem batizados, cheios de dons, como nós vimos no capítulo 1, a partir do versículo 4, estavam se comportando como homens carnais, como imaturos no fé. Aquela igreja também estava dividida em facções. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, outros diziam, eu prefiro Pedro, e tinha os mais espirituais que ainda diziam,
eu sou de Cristo. E com certeza essa era a facção mais orgulhosa. Estes eram os problemas que aquela igreja estava enfrentando, e Paulo, ele introduz a sua carta, a sua epístola, relembrando aquela igreja que, ao se comportarem daquela forma, eles estavam agindo como meninos imaturos. No capítulo anterior, Paulo mostrou que a sabedoria humana é loucura diante de Deus. Agora, no capítulo 3, Paulo vai mostrar como os líderes devem ser vistos no contexto da igreja, apenas servos, e como a igreja deve ser compreendida, como deve ser entendida sua identidade. A igreja como lavoura, como edifício e como templo. Contextualizando tudo isso, o comentário bíblico Biacon vai dizer que Paulo não está oferecendo opiniões pessoais. Ele está estabelecendo princípios teológicos para a vida da igreja em qualquer época. Portanto, como eu já mencionei em encontros anteriores, os problemas da igreja de Corinto são nossos problemas. Nós também enfrentamos problemas de divisões, de partidarismo, de facções, de imaturidade. Tínhamos na igreja de Corinto problemas envolvidos um contexto sexual, e a igreja da pós-modernidade, a igreja contemporânea, também enfrenta problemas como esse. Portanto, os problemas da igreja de Corinto são nossos problemas, e nós devemos olhar para as Escrituras e aprender, e olhar para as Escrituras para corrigir a nossa rota. Quando a igreja esquece quem ela é, ela começa a agir como o mundo, e Paulo estava chamando aquela igreja de volta à sua identidade. E nós veremos então a partir de agora essas três metáforas, o que cada uma tem a nos dizer e como devemos nos comportar e aplicar esta mensagem para o nosso contexto, tá bom? Você já tomou o seu material de apoio? Eu tenho certeza que sim. Sua Bíblia, seu caderno, blocos para anotações, isso sempre é muito bem-vindo aqui no Teolosofando. Como você já pôde perceber, nós disponibilizamos gratuitamente alguns slides com os comentários que nós usamos para os nossos estudos. Então, aquilo que nós já fazemos durante a nossa preparação para este encontro, selecionando estes comentários, estudando o texto bíblico, examinando a fundo o texto bíblico, nós compartilhamos com você, tá bom? Então, aproveite estes slides, tire print da tela e fique à vontade para compartilhar o link dessa aula com quem você quiser, tá bom? Assista esse vídeo quantas vezes for necessário para que você possa compreender este assunto e juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Este é o propósito do Teolosofando, levar uma teologia que promova o amadurecimento, o crescimento intelectual e espiritual de cada crente que nos acompanha. Paulo vai iniciar usando as metáforas de lavoura, edifício e santuário, tá bom? Então ele vai resgatar a identidade da igreja. E a partir do versículo de número 6 até o 9, Paulo vai falar que a igreja é como a lavoura de Deus. Observe o texto e nós usaremos a versão NVI, mas você pode acompanhar tanto na tela como também na versão bíblica que você tem à disposição. A palavra do Senhor nos diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são algo,
mas unicamente Deus que faz crescer. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. Porque todos somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Paulo usa dois verbos gregos aqui que descrevem os estágios diferentes do ministério. Primeiro, ele usa o verbo grego epteusa, que significa plantar. Conjugado no pretérito, isso nos remete que Paulo está dizendo que ele lançou o fundamento. Paulo, ele iniciou esta igreja quando ele diz eu plantei. Depois ele usa o verbo eptoisen, regar, também no pretérito. É o que Apolo fez. Apolo continuou o trabalho, Apolo regou o trabalho. Mas quando Paulo vai falar do próximo verbo, ele usa axonon, presente contínuo. Deus está sempre fazendo crescer. Portanto, Paulo plantou, pretérito, Apolo regou, mas quem está fazendo crescer é o próprio Deus. Então essa é a nossa contribuição na obra do Senhor. Por isso que Paulo vai nos chamar de cooperadores de Deus. Matthew Henry, no seu comentário expositivo da carta de 1 Coríntios, ele vai contribuir com o Teolosofando, dizendo o seguinte: Paulo plantou a semente do evangelho nos corações das pessoas. Foi o pioneiro na missão. Trouxe a mensagem de salvação. O papel de Apolo foi regar, ajudar os crentes a crescer mais fortes na fé. Paulo fundou a igreja em Corinto e Apolo a construiu sobre o fundamento já estabelecido. Depois que o trabalho dos pregadores foi completado, Deus continua fazendo crescer a obra. Nossos líderes certamente devem ser respeitados, mas nunca devemos colocá-los em pedestais que constroem barreiras entre pessoas ou levantá-los como substitutos de Cristo. E foi justamente isso que a igreja de Corinto fez. Um culto à personalidade. Quando uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu prefiro Cefas, e até mesmo os que diziam, eu sou de Cristo. O que aquela igreja estava fazendo era cultuar os seus líderes, quando na realidade uns plantam, outros regam, mas este crescimento da igreja através dos séculos só é possível porque Deus é quem faz crescer. Mas o que de fato significa ser lavoura de Deus? No Antigo Testamento, Israel era descrito frequentemente como a vinha do Senhor, e podemos ver isso em Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7, como também Salmos de número 80, a partir do verso de número 8. Deus plantou Israel, cuidou de Israel, esperou frutos, mas Israel deu uvas bravas. Agora Paulo está aplicando esta imagem do Antigo Testamento à igreja. Quando ele diz, vocês não são minha lavoura, mas vocês são as lavouras de Deus. Eu sou apenas um trabalhador temporário. John MacArthur, também no seu comentário sobre 1 Coríntios, ele vai nos explicar isso dizendo que a imagem é agrícola. O fazendeiro não discute com o parceiro sobre quem é mais importante,
O plantador e o regador têm funções diferentes, mas ambos são insignificantes diante do único que faz crescer. Portanto, a igreja está de pé hoje, não por causa dos seus fundadores, não por causa daqueles que trabalharam na lavoura, que plantaram, que regaram, que cuidaram desta lavoura, mas por causa de Deus que a rega, que a sustenta, que a alimenta dia após dia. Esta lavoura não pertence aos trabalhadores. Esta lavoura pertence ao próprio Deus. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 9 que nós somos cooperadores de Deus. E a palavra grega que ele usa ali é sinergoi, cooperadores, colaboradores, de onde vem a nossa palavra sinergia, atuar juntos, cooperar, cooperação de várias pessoas. Paulo não está dizendo que somos sócios de Deus no sentido de igualdade. Nós somos cooperadores de Deus no sentido de participar da obra. Somos cooperadores de Deus no sentido de como um jardineiro que permite que o seu colaborador ou até mesmo que o seu filho possa ajudar a plantar. O mérito não é dos cooperadores, o mérito não são dos filhos, mas a alegria de poder trabalhar na obra é compartilhada. Portanto, o que Paulo está propondo aos nossos corações é que nós participamos da obra não porque somos bons ou porque temos méritos, mas porque Deus decidiu compartilhar desta alegria conosco. Isso não coloca o homem, em hipótese alguma, no mesmo nível de Deus, mas enfatiza que a ação humana ela só tem sentido porque está subordinada à ação de Deus. Ou seja, não é Deus mais o homem, é Deus operando através do homem. Deus poderia muito bem fazer a sua obra sozinho, ele não precisa de parceria, mas a sua graça, que é infinita, nos chama para sermos cooperadores. E isso não é mérito, isto é privilégio. Mateus capítulo 16, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Cristo está dizendo a Pedro e aos seus discípulos e, consequentemente, a todos nós, a igreja foi lançada sobre um único fundamento, que é Jesus Cristo. O fundamento da igreja não é Pedro, a igreja não está consolidada sobre uma ideia ou até mesmo sobre uma fé. A igreja está consolidada sobre a pedra fundamental, a pedra de esquina, que é o próprio Jesus Cristo. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Quem resgatou a igreja, quem comprou a igreja, quem fundou a igreja, quem lançou o alicerce, foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Como nós podemos, então, aplicar essa discussão para o nosso contexto?
na nossa igreja local, onde nós trabalhamos como cooperadores de Deus. Aos pastores e líderes, não há competição para saber quem é maior ou mais importante que o outro. A igreja não é propriedade nossa, é lavoura de Deus. O que você planta, outro pode regar, e isso não diminui o seu ministério. É o fundamento do próprio corpo de Cristo. Aos membros da igreja, não devemos cultuar personalidades. Não devemos escolher pastores favoritos como se fosse um time de futebol. Se você ama a pregação de um líder, agradeça a Deus. Se outro líder te edifica de forma diferente, agradeça também. Ambos servem ao mesmo Deus. Se de um lado nós fomos chamados para cooperadores de Deus, do outro lado, como membros da igreja, nós não podemos correr o risco do culto à personalidade. Nós somos, como igreja, uma lavoura que foi plantada e regada por nossos líderes. Mas quem faz esta lavoura crescer é o próprio Deus. Paulo também vai comparar esta igreja como o edifício de Deus. Paulo passa então a usar a metáfora da construção que era muito comum naquele contexto romano, onde grandes obras arquitetônicas simbolizavam poder e glória. Paulo então ressignifica esta imagem para falar da igreja como obra de Deus. Acompanhe a leitura conosco. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro está construindo sobre ele. Todavia, cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está lançado, que é Jesus Cristo. Se alguém edifica sobre esse fundamento, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada como é, pois o dia a trará a luz, será revelado pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se for queimado, ele sofrerá prejuízo, contudo ele mesmo será salvo, mas como se escapando pelo fogo. Paulo vai dizer que ele lançou este fundamento como um sábio construtor, como um arquiteto mestre. No mundo antigo, o arquiteto ele era quem projetava o edifício e lançava o fundamento. Depois vinham outros que estariam contribuindo, construindo sobre esse fundamento. O que Paulo está reivindicando é que ele foi instrumento de Deus para lançar este fundamento na igreja de Corinto. Mas imediatamente Paulo ele acrescenta: isso só foi possível por causa da graça de Deus, não por mérito próprio. Cristo é o único fundamento. E o que isso significa para nós? N.T. White, que é um teólogo que já citamos várias vezes aqui no Teolosofando e estamos usando o seu material, o seu trabalho para os nossos estudos e nossas reflexões e devocionais também, ele coopera conosco. Não é apenas que Jesus é o assunto da pregação, é que a pessoa e a obra de Jesus, sua vida, morte, ressurreição e senhorio são a base sobre a qual toda a vida cristã, todo o ensino cristão deve se apoiar. Isso é maravilhoso, porque nossos líderes contribuem para essa construção como cooperadores.
mas a obra de Cristo, o senhorio de Cristo, a vida, sua morte, sua ressurreição, é o fundamento desta construção. Alguém pode pregar sobre dons espirituais, sobre a volta de Cristo, sobre família, tudo coisas boas. Mas se essas doutrinas não estiverem ancoradas na cruz de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, elas são construções sobre areia. E o próprio Cristo falou muito em Mateus capítulo 7, que nós devemos lançar as nossas bases sobre a rocha, que é a sua palavra. Mas afinal de contas, o que significa estes materiais que foram apresentados por Paulo? Porque ele diz que esta obra pode ser comparada com ouro, prata, pedras preciosas, até mesmo madeira, feno e palha. O que cada uma delas significa? Eu vou trazer para vocês algumas posições ou duas posições importantes para a nossa construção neste momento. Alguns teólogos, sobretudo os reformados, vão dizer que ouro, prata, pedras preciosas se remete à fidelidade às Escrituras, uma doutrina sadia, vida santa, o evangelho puro. Madeira, feno e palha representam o ensino vazio, doutrinas erradas, métodos mundanos, filosofia vã. Matthew Henry, por exemplo, é um defensor dessa posição. Ele diz que o ouro é o amor sincero a Deus e ao próximo, a prata é fé pura e as pedras preciosas são as virtudes cristãs. Então, portanto, um grupo de teólogos, em especial os reformados, como eu já mencionei, vão falar que esses materiais, principalmente os primeiros materiais, se remetem à fidelidade às Escrituras. Outros, como por exemplo D.A. Carson, Gordon Fee, vai falar que é a motivação correta. Portanto, o foco não está apenas no conteúdo da obra, mas na motivação. Um pastor, um pregador, um mestre pode pregar doutrina corretíssima, mas com orgulho, ambição, desejo de controle. E isso seria madeira, feno e palha. Não é apenas o que você ensina, mas como você ensina, por que você ensina e como vive o que ensina. Eu defendo a conciliação entre fidelidade e motivação. Para mim, a melhor posição é esta conciliação entre fidelidade às Escrituras e a motivação das nossas obras. Sendo assim, tanto o conteúdo quanto a motivação importa. Doutrina errada perece, mas também doutrina certa com motivação errada perece de igual forma. Após comparar as nossas obras com esses materiais que podemos usar nessa construção, Paulo vai nos trazer um dos textos mais difíceis de interpretar, quando ele diz que todas estas obras serão provadas pelo fogo. Este fogo aqui não é punitivo, mas ele é probatório, ok? Ele é um fogo que vai provar intenções, fidelidades e motivações, como nós acabamos de ver. O fogo, então, é um teste que purifica o crente e queima o que é inútil. F.F. Bruce, ele vai nos explicar que o fogo não é o inferno. É o dia do Senhor, o momento escatológico em que Deus
avaliará o trabalho de cada ministro e de cada crente. A imagem é do fundidor que coloca o metal no crisal para separar o puro do impuro. Portanto, nós não estamos falando de um fogo punitivo, mas um fogo probatório, um fogo que fará um teste sobre as nossas obras, se são comparadas a ouro, prata e pedras preciosas, e Paulo deixa muito claro que estas obras permanecerão e por elas receberemos galardão, ou se são madeira, feno e palha, e essas obras serão consumidas por este fogo probatório. O que será julgado no dia do Senhor, no tribunal de Cristo? Eu quero apresentar para vocês algumas referências e eu quero que ao longo da semana você possa estar lendo e meditando sobre cada uma dessas referências, tá bom? Olha só, o que será julgado nesse dia do Senhor, no tribunal de Cristo? Primeiro, a motivação, 1 Coríntios 4, 5. A fidelidade, 1 Coríntios 4, 2. O uso correto dos bens, 2 Coríntios 9, 6. O zelo, Daniel 12, 3. O amor, Gálatas 6, 10. E a perseverança, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Ao longo da semana, esteja então meditando nessas referências e avaliando se você está como cooperador de Deus na sua obra, se você está trabalhando, edificando com a motivação correta, conciliando fidelidade a Deus, fidelidade às Escrituras, com a motivação correta do coração. E para concluir, Paulo também vai, depois de deixar claro que a igreja é como uma lavoura, e a lavoura de Deus, onde uns plantam, outros regam, mas Deus é quem faz, quem dá o crescimento. E eu posso comparar a igreja também como um edifício de Deus, onde o fundamento é o próprio Cristo, e cada trabalhador, cada cooperador de Deus, nessa sinergia com Deus pela sua graça, está lançando esse trabalho sobre este fundamento. Agora Paulo vai comparar a igreja como santuário de Deus a partir do versículo de número 16. Observe comigo esta mudança de metáfora. Paulo está olhando para o templo em Jerusalém, em especial para o Santo dos Santos. E ele vai deixar muito claro que a igreja agora é este templo, que a igreja é este lugar santificado. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, torne-se louco, para que se torne sábio. A palavra grega aqui para santuário se refere ao Santo dos Santos no templo em Jerusalém, a parte mais interna do templo, onde a presença de Deus habitava. Nesse contexto, e eu preciso deixar isso muito bem claro para você, nesse contexto do capítulo de número 3, Paulo não está dizendo que cada crente individualmente é o templo de Deus, embora isto seja verdade, porque Paulo menciona agora o crente de forma individual como templo de Deus no capítulo 6, versículo 19. Aqui ele está dizendo que a comunidade como um todo é lugar da habitação
de Deus. Gordon Fee, ele argumenta, Paulo está tão longe do individualismo ocidental. O templo de Deus não é você sozinho, é vocês juntos como igreja. Então, mais uma vez eu reforço, nesse contexto do capítulo de número 3, Paulo não está dizendo que cada crente é templo do Espírito Santo individualmente. Paulo está olhando para a comunidade. E ele vai dizer que este templo, olhando para a comunidade, pode ser destruído. E o que significa destruir o templo de Deus? Ele usa um verbo aí no grego que é o feiro, que significa corromper, arruinar, levar à ruína. Isso não se trata, obviamente, apenas de violência física, mas de qualquer coisa que corrompa a pureza, a unidade e a santidade de Deus. E Paulo fala que a retribuição por parte de Deus é severa. Deus o destruirá. Significa dizer que aqueles que induzem a igreja, a comunidade, a heresias, a divisões. Lembra que eu mencionei para vocês que esta igreja estava vivendo problemas sérios de doutrina, que esta igreja estava vivendo problemas sérios de divisões, de partidarismo, de culto à personalidade, problemas sexuais no contexto da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Aqueles que corrompem a igreja com heresias, divisões, imoralidades estão atacando o próprio templo de Deus, e Deus é o vingador que destruirá aqueles que assim fazem. Quem são aqueles que destroem o santuário? John MacArthur estabelece uma lista do qual eu passo a compartilhar com você. Os que introduzem falsas doutrinas, que corrompem a verdade. Os que promovem divisões, rasgam o corpo de Cristo. Os que vivem em imoralidade, portanto, escandalizam a igreja, mancham o nome de Deus. Os que desprezam a unidade e a santidade da comunidade, tratando o sagrado como profano. Então, aqueles que corrompem, que destroem este templo, este santuário. Lembrando mais uma vez, olhando para a comunidade, receberão do próprio Deus a sua punição. No versículo de número 18, Paulo vai falar que devemos nos tornar louco para então se tornar sábio. Isso é um paradoxo, principalmente naquele contexto do mundo grego, que a filosofia grega estava em alta e reinava naquele momento. Isso parece ser um paradoxo. Versículo de número 18. Se alguém de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, torne-se loucos para que se torne sábio. Isso tem uma ironia. Paulo conclui este texto nos trazendo uma ironia muito profunda. O mundo considera a sabedoria da cruz, e principalmente aquele contexto grego, como eu já também mencionei com vocês em encontros anteriores, como uma loucura. Mas quem quiser ser verdadeiramente sábio aos olhos de Deus, precisa ser disposto ou estar disposto a ser chamado de louco pelo mundo. A sabedoria do mundo é, na melhor das hipóteses, ignorância disfarçada. A loucura da cruz é, na verdade, a mais alta sabedoria. E eu quero aplicar com você isso que nós estamos trabalhando aqui. Primeiramente, examine as suas motivações. Você está plantando e regando para a glória de Deus ou para construir
o seu nome, o seu império. Pergunte se você é um pacificador ou um agitador, como estava acontecendo naquela igreja de Corinto. Você fala bem dos irmãos ou faz fofoca? Você ora por sua igreja ou a critica? O templo de Deus é sagrado. E prepare-se para o dia do Senhor. Comece hoje a fazer investimentos eternos. Ore mais, discipule mais, estude mais, doe para missões, perdoe alguém, reconcilie-se com o seu irmão. Isto é o fogo, isto é ouro que resistirá ao fogo. O que podemos aprender com 1 Coríntios capítulo 3? Primeiro, que a igreja é a lavoura de Deus. Nós somos apenas servos. O dono é Deus. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Isso elimina todo o nosso orgulho ministerial, como também o partidarismo no seio da igreja. Como também a igreja é o edifício de Deus. Cristo é o único fundamento e cada um constrói sobre ele com materiais que serão testados pelo fogo. No dia do Senhor, o fogo probatório de Deus provará a qualidade da obra de cada um. O crente pode ser salvo, mas se escapando pelo fogo sem receber nenhuma recompensa. E terceiro, a igreja é o santuário de Deus. O Espírito Santo habita na comunidade. Destruir o santuário de Deus com heresias e imoralidade é um grave pecado, passivo de juízo divino. E eu quero concluir nosso encontro, já esperando você para a nossa próxima aula, com uma citação de Herman Van Wijk da sua Teologia Sistemática. O julgamento das obras não anula a graça, mas revela a realidade de cada um. A salvação é pela graça, a recompensa é pelas obras. E as obras que permanecerem serão aquelas que procedem da fé e são realizadas no amor. Portanto, nós, como cooperadores de Deus, estamos lançando ou estamos trabalhando sobre este fundamento, que é Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Tá bom? Eu espero que este material, este conteúdo tenha ajudado na sua edificação ou para a sua edificação, porque o nosso propósito aqui no Teosofando é crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. E o desejo do meu coração é que todo este material possa contribuir para a sua edificação, para o seu crescimento, tá bom? E eu aguardo você na próxima aula, onde nós estudaremos o capítulo de número 4. Mas antes de encerrar este encontro, não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite este momento, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe aí nas contribuições no comentário, tá bom? A sua contribuição nos comentários. Compartilhe o link dessa aula na sua igreja, redes sociais, no grupo dos seus amigos. Diz para todo mundo que tem algo bom sendo construído aqui no Teolosofando. E eu aguardo você para o nosso próximo encontro. Quinta-feira que vem, nós daremos continuidade na construção do nosso saber. Tá bom? Um grande abraço e até lá.